Pessoal, eu sou a Mayara e esse é finalmente o segundo vídeo da série em que eu conto pra vocês a minha experiência lendo O Senhor dos Anéis pela primeira vez. Depois de 6, 7 meses do primeiro vídeo que eu comentei a minha experiência com a Sociedade do Anel, eu finalmente terminei de ler As Duas Torres. E aí hoje a gente vai conversar sobre esse livro. As minhas opiniões talvez não sejam as mais populares, mas isso já vou dizer aqui que não quer dizer que eu não gostei do livro. Eu gostei, mas assim, gente, eu demorei 6 meses pra ler ele e eu demorei 15 dias pra ler A Sociedade. Então claramente eu tive um favorito aqui e a gente vai entrar em detalhes do porquê isso aconteceu. Mas então vamos do começo, começar assim, já falando que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não leu nem A Sociedade e nem As Duas Torres, eu não recomendaria assistir, eu acho que, a não ser que você goste de vídeos com spoilers, mas assim, eu vou realmente entrar fundo em todos, quase todos, né, porque eu, gente, 6 meses, já esqueci de algumas coisas, mas vou tentar lembrar e entrar fundo de vários dos acontecimentos desse segundo livro, então é isso, eu só queria deixar claro que esse vídeo vai ter spoilers e agora a gente vai conversar sobre ele. E assim, eu já queria começar falando sobre o primeiro capítulo desse livro, gente, porque assim, no meu vídeo passado sobre a Sociedade do Anel, eu lembro, eu acho que se vocês assistiram, ou se não assistiram, vão lá assistir primeiro, eu falo assim, eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer com o Boromir nos próximos livros. Então, é um personagem muito interessante, tô ansiosa pra continuar os próximos 2 livros e ver como esse personagem vai seguir. Porque assim, eu sabia que esse personagem ia morrer em algum momento. Eu tinha essas lembranças de quando eu vi os filmes muitos anos atrás e eu já vi as pessoas comentando na internet, então eu sabia disso. Mas eu não lembrava, não imaginava, né, até porque eu nunca li esses livros antes, que ele morreria no primeiro capítulo das Duas Torres. Então eu já comecei com aquele baque esse livro aqui, né, gente? Eu já comecei super chateada, porque o Boromir foi um dos meus personagens favoritos da Sociedade, ele é um dos meus personagens favoritos do Senhor dos Anéis, mesmo depois dessa morte. Então assim, foi muito assim, eu li esse capítulo e eu fiquei meio assim um pouquinho com receio de continuar essa história pensando pra onde ela ia ir, né? Sim, eu gostava muito do Boromir porque eu acho que ele era um personagem que carregava uma humanidade muito mais forte do que qualquer outro personagem das raças dos humanos que apareceu nessa história até então. E eu gostava muito disso. Eu gosto de personagens que não são só o típico herói, sabe? Então eu gostava muito disso do Boromir e aí ele morre. E aí tem toda aquela questão da redenção, né, gente? Eu achei interessante porque ao mesmo tempo que eu acho que foi uma escolha boa matar o Boromir nesse livro, assim, pensando em toda a história, eu ainda tenho essa questão da redenção, porque recentemente eu vi umas pessoas que eu sigo comentando sobre isso, que será que se pro personagem se redimir, ele tem que morrer? E eu acho que eu fiquei pensando sobre isso quando eu li sobre a morte do Boromir, né, quando eu tava escrevendo o roteiro, um esboço de um roteiro pra esse vídeo, porque na minha opinião é muito mais interessante quando um personagem ele vai ter essa redenção e ele não morre, ele tem que lidar com as consequências daquilo. A gente tem, por exemplo, o Jaime de As Crônicas de Gelo e Fogo, que é um dos meus personagens favoritos, e não só pelos lados positivos que a gente vê dele depois, mas também pelos negativos e como ele meio que lidou com tudo isso, né, que eles passou e as escolhas dele, e eu acho isso muito legal. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe, porque eu falo essa redenção porque antes o Boromir, ele meio que foi uma das principais causas pra quebrar a sociedade. Ele foi atrás do Frodo e ele queria o anel, todo aquele negócio da ganância pelo anel, ganância pelo poder. Então a gente tem essa morte dele e é muito, sim, uma morte de redimir o personagem. Então, assim, como eu falei, eu acho que foi uma morte interessante, mas me fez ficar pensando sobre isso, sabe? Eu acho que eu sou muito mais de gostar de personagens que têm uma redenção em vida do que por causa de uma morte. Mesmo que ele teve uma redenção em vida, sabe, antes da morte, eu acho que o peso da morte é muito maior. Então, eu já queria começar falando sobre isso, esse vídeo vai ser um pouquinho assim, sabe? Como eu falei, eu demorei 6 meses pra ler esse livro, então muitos meus pensamentos ficaram meio que voando, meio desconectados, mas eu vou tentar conectar tudo aqui nesse vídeo certinho pra ficar coerente e a gente conseguir conversar nos comentários, porque é a parte que eu mais gosto, é conversar com vocês sobre esses livros. Depois da morte do Boromir, a gente meio que continua
continua seguindo essa sociedade separada, menos o Frodo e o Sam, porque a gente só vai ver eles lá na parte 2. E aí a gente acompanha uma coisa que eu gostei muito, que foi o Gimli e o Legolas. Eu gostei muito de como a construção desses personagens, assim, não só a construção individual, mas a construção da amizade deles aconteceu nesse livro. Eu lembro que eu comentei no meu primeiro vídeo sobre sociedade que eu senti falta de uma construção maior desses personagens. Eu terminei aquele livro sem sentir que eu conhecia muito bem os dois, e eu sempre via as pessoas falando, e eu tinha as lembranças dos filmes que eles eram dois personagens muito ligados, e aí eu não vi isso no primeiro livro, e eu fiquei pensando, será que isso vai ter nos próximos? E aqui, logo no começo, a gente já tem esses personagens se aproximando, e eu adoro a dinâmica dos dois, eu adoro como eles são personagens que tecnicamente são muito diferentes, eles têm características muito diferentes, mas eles encontram esses pontos em comuns, e eles viram aqueles amigos super leais uns aos outros. E é muito engraçado muito das conversas entre eles, bem mais pra frente nessa parte 1, né, que tá tendo uma batalha, a Batalha de Helm, que depois eu vou falar melhor sobre ela. Desculpa se eu falar o nome desses locais errados, eu realmente ainda tô aprendendo o nome e a pronúncia das coisas sobre o Senhor dos Anéis. E aí tem essa batalha e eles estão lá contando quem tá matando mais, então assim, é o tipo de dinâmica de amizade que eu gosto muito, e foi muito legal ver a construção mais profunda dessa amizade mesmo nesse segundo livro. E aí, além desses dois, a gente tem o Pippin e o Merry, que são capturados pelos orcs, e aí a gente segue um pouco eles. Eu continuo achando que o Pippin é um personagem incrível de se acompanhar. Ele é super perspicaz, eu sei que ele comete vários erros, eu lembro que eu comentei no primeiro vídeo que eu falando, não, o Pippin é muito inteligente. Aí eu fui ver o filme e eu percebi que ele não era, e eu fiquei na dúvida, gente, será que eu li o livro errado? Mas foram comentar comigo nos comentários daquele vídeo, assim, que não, que no filme eu acho que eles fizeram o Pippin um pouquinho mais, assim, burrinho e pra plantar as tragédias pra história seguir, umas coisas meio assim. E no livro, ele tem muito disso, sabe? Tem a parte que ele olha o Palantir lá, né? E meu Deus, que hobbit que se mete em encrenca. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um personagem, assim, muito curioso, um personagem muito que quer entender melhor o que tá acontecendo. Inclusive, eu adoro a dinâmica dele com o Gandalf, mas mais pra frente, quando eu falar sobre o Gandalf, eu volto nisso. Então, eu gostei muito dos dois. O Merry, gente, assim, ele é a voz da razão entre os dois, sabe? O Pippin às vezes tem umas ideias que são mirabolantes demais, e o Merry, ele vai lá e vai falar, não, tipo, pera aí. Então eu gostei do desenvolvimento maior que teve aqui deles também, né, do Merry. Eu lembro que no primeiro vídeo eu comentei assim sobre a sociedade, né, eu sempre tô voltando lá porque é uma história de um livro inteiro, né, ele foi dividido em 3, mas é um livro inteiro, então as coisas acabam, né, tipo, a nossa opinião sobre o que acontece numa parte vai mudando conforme os personagens vão se desenvolvendo melhor. E o Merry, eu lembro que eu comentei que eu não tinha o que comentar dele, e aqui eu senti que a gente teve um pouquinho mais de tempo de tela, né, tempo de história com o Merry, pra se conectar com o personagem, sabe? Então eu gostei bastante disso também. Uma coisa dessa primeira parte, principalmente da primeira parte, do livro todo, mas principalmente da primeira parte, é que esse livro foi um pouco arrastado pra mim. E foi muito assim um baque, porque quando eu li A Sociedade, eu li em 15 dias, eu li de um jeito que eu não queria parar, tipo, eu queria não fazer nada da minha vida, não queria trabalhar, não queria estudar, só queria sentar e ler A Sociedade do Anel, e não foi isso que aconteceu com esse livro, né? Tanto que eu demorei 6 meses pra ler. E um capítulo que me marcou muito em questão de lentidão, que eu fiquei muito empacada nele, foi o do Barba Árvore. Barba Árvore, eu acho que é assim que fala. E eu sei que muita gente ama esse capítulo, e pelo assim, se alguém me falasse sobre ele sem eu ler, eu ia falar, não, é um capítulo que eu vou amar também, porque é um capítulo super assim, sobre a natureza ali, essas criaturas, os entes, que são essas criaturas super antigas, anciãs desse local, da Terra-média. E é um capítulo muito interessante, porque a gente tem um caráter muito forte de história da Terra-média, sabe? E a gente percebe como o Tolkien se preocupou em criar um passado pra esse local e criar realmente o local, sabe? É uma criação que você fala, cara, como isso não existiu? Provavelmente isso vem muito do fato do Tolkien ser um estudioso que estudou provavelmente muito história mundial, então ele tinha essa noção muito forte de construção de mundo e muitas outras questões. Eu sei que ele estudava línguas muito, então assim, é realmente genial a construção aqui da Terra-média, e eu acho que isso fica muito claro no livro, no capítulo do Barba Árvore, só que eu achei que ele se arrastou demais, realmente foi muito tempo desse personagem contando e contando as questões da história, então eu fiquei um pouco cansada nessa parte. Como eu falei, eu gosto muito como o Tolkien constrói toda a questão da natureza, e nesse capítulo principalmente, eu acho que ele coloca muito essa mensagem de que
quando a gente tá mexendo no nosso mundo, tipo, aqui eu acho que dá pra fazer até uma relação com o aquecimento global, mas tipo, quando a gente tá não cuidando do nosso mundo em outros aspectos, isso afeta a natureza e, consequentemente, depois vai afetar a gente de novo. E isso é muito legal, sabe? O tanto de mensagem em relação ao nosso mundo, né, que dá pra tirar do Senhor dos Anéis. Eu sei que isso vai muito do olho da pessoa que tá lendo, da interpretação da pessoa que tá lendo. Eu não sei se é muito confirmado de que, por exemplo, o Senhor dos Anéis tem muitas questões que parecem alegorias, metáforas para a Segunda Guerra Mundial, né? Tem até uma parte que eu marquei, não só a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que, tipo, governos totalitários, que tem uma parte que eu acho que é o Saruman que fala, e ele fala assim: como poderia? Não somos ambos membros de uma elevada e antiga ordem, a mais excelente da Terra-média? Nossa amizade nos aproveitaria aos dois igualmente. Muita coisa ainda poderíamos realizar juntos para curar a desordem do mundo. Vamos compreender-nos e rejeitar do pensamento essa gente menor. Eles que sigam nossas decisões. Pelo bem comum, estou disposto a reparar o passado e a te receber. Não queres consultar-me? Não queres subir? Eu acho que é o Gandalf, que o Saruman tá falando pro Gandalf. E aí é muito aquela coisa de pessoa que se acha maior que o outro, e quando isso é levado pra, dependendo da posição da pessoa que tem essas ideias, como isso pode afetar as outras pessoas. Então, assim, é genial isso. E aí me fez ter muito essa relação, porque o livro foi escrito em 54, eu acho que ele foi lançado. Então a Segunda Guerra Mundial tava pertinho ali. Então é realmente muito incrível essa noção de história que você percebe que o Tolkien tem e ele traz pra essa história. Então, amei. Outra coisa que eu achei muito legal, que eu reparei muito nesse livro, mais do que a sociedade, é como esse livro, essa história, parece uma lenda sendo contada, sabe? Uma história do passado. Esses personagens que estão aqui parece que estão já contando esses acontecimentos do passado deles. E tem vários momentos disso. É uma coisa que eu sei que muita gente que leu Tolkien não gosta disso, que ele é um escritor que ele conta muitas coisas e não mostra essas coisas acontecendo. Eu já sou do tipo de pessoa que acha legal, porque eu gosto do jeito que ele constrói isso, essa noção de parece que é um monte de gente em volta de uma fogueira, e tem realmente umas cenas assim, dos personagens todos reunidos, comendo e conversando sobre o que eles passaram, e eu gosto de como isso acontece aqui, e eu gosto também porque isso fica muito em xeque a noção de que, assim, essa é a história da Guerra do Anel e do Retorno do Rei, não sei se a Guerra do Anel é o termo certo, mas essa é a história do Anel e do Retorno do Rei contada pelos hobbits, né, pela visão dos hobbits. Isso tá escrito até na capa, se eu não me engano, aqui, essas marcações dessa língua, eu sei que no final fala que é isso que tá escrito. Eu vou até pegar pra ler pra vocês, que tá escrito assim: a história da Guerra do Anel e do Retorno do Rei conforme vista pelos hobbits, e do marco ocidental por John Ronald Reuel Tolkien, aqui está contada. Então, eu acho muito interessante porque também fica com aquela coisa do narrador não confiável. E esse é um dos meus aspectos literários favoritos, que é quando tem essa ideia de narrador não confiável e você fala, será que realmente aconteceu assim essa história? E eu sei que isso pra muita gente não faz sentido, tipo, não, o escritor escreveu assim, então aconteceu assim. Mas dependendo do escritor, se ele quer criar uma história que é pelo olhar de algum desses personagens, ele pode muito bem, como narrador, assim, de pessoa que tá escrevendo, colocar a visão do personagem, mas a história real é outra. Não sei se ficou confuso, mas isso eu sempre penso muito nisso quando eu tô lendo livros que são narrados por personagens específicos. Eu acho que o Gaiman em Sandman fala sobre isso. Ele fala assim, nunca confie no narrador, confie na história, porque às vezes você tá lendo um trecho de uma história e aí o narrador ele tá falando de uma forma, mas você pode muito bem interpretar aquilo de outra forma do que o narrador projetou que ele sentiu ou aquilo aconteceu, né? Então, assim, talvez seja viagem demais, mas eu sinto isso nesse livro todas as vezes que os personagens paravam pra conversar entre si e contar essas histórias. Eu tinha essa sensação, sabe, de como a gente tá vendo toda o desenvolvimento por olhos específicos, se fosse o Sméagol contando essa história, sabe? Como que seria? Enfim, aí eu achei super interessante comentar isso com vocês também. Como eu falei aqui, a gente finalmente tem a volta do Gandalf, e eu
eu adoro o Gandalf, eu acho que ele é um personagem que traz muita centralidade, confiança pra história, você sente que vai ficar tudo bem quando ele tá ali. E eu comentei no comecinho do vídeo que eu adoro a relação dele com o Pippin, e eu até separei, gente, um trecho que os dois estão conversando, e é maravilhoso. O Gandalf é extremamente debochado, e ele... Ai, gente, eu adoro esse personagem, acho ele muito engraçado e eu adoro as interações dele com os outros personagens. E aí, o Pippin tá conversando com ele e ele fala assim: mas eu gostaria de saber, começou o Pippin. Aí o Gandalf responde: misericórdia! Exclamou Gandalf. Se a cura de sua curiosidade for o fornecimento de informações, hei de passar todo o resto dos meus dias respondendo a você. O que mais quer saber? E é muito engraçado, sabe? Ele, tipo, nervoso, mas ele tá sendo lá educado com o Pippin e tá contando as coisas pra ele. Então eu adoro a relação dos dois. Gostei muito de ter o Gandalf de volta na história, como eu falei. Eu acho que ele traz essa confiança e esse, tipo, pé no chão para os outros personagens próximos dele. Então, enfim, gostei bastante. Não teve o impacto que teria em mim se eu não soubesse já do spoiler de que ele ia morrer e ia voltar. Eu lembro que eu comentei sobre isso no meu vídeo sobre a Sociedade do Anel, né? Mas mesmo assim foi interessante ver a emoção dos outros personagens em ter ele de volta ali, sabe? Helm, que eu não sei se é assim que pronuncia, né? Que é esse local onde tem a Batalha de Helm, é onde talvez eu tenha as opiniões mais impopulares, porque ali tem uma batalha e eu sinceramente não gostei das batalhas aqui. Eu não gostei do jeito que o Tolkien descreve as batalhas. Eu acho que diferente de quando ele tá descrevendo a natureza, que ele consegue passar a atmosfera da coisa, sabe? A atmosfera de estar ali naquele lugar, não só, tipo, descrever, aquilo é verde. Não, ele consegue mostrar pra você porque o verde daquele lugar é tão especial, é tão bonito. Eu acho que quando ele tá escrevendo combates, guerras, batalhas, e aí eu tô com um pouco até de receio de ir ler O Retorno do Rei, porque eu sei que aquele livro tem bem mais batalhas, eu não gostei muito, porque eu sinto que ele é muito objetivo, sabe? Essa pessoa tá pegando a espada e tá batendo nessa, umas coisas meio assim, essa foi uma anotação que eu fiz quando eu tava lendo o livro. Eu já, sinceramente, não tenho muitas lembranças dessa batalha, eu li lá pro, sei lá, 3 meses atrás, mas eu lembro de não ter gostado por causa disso, e aí me fez pensar nas Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive. Eu não quero comparar os escritores aqui, mas eu vou comparar a minha experiência com esses dois livros. E eu lembro de gostar muito das batalhas nas Crônicas de Gelo e Fogo, justamente porque o George R. R. Martin consegue trazer muito da atmosfera daquele local, daquela batalha que ele tá descrevendo, e do sentimento dos personagens naqueles momentos que eles estão lutando. E aqui eu sinto que é uma coisa muito que você tá vendo de fora, e aí eu não gosto muito, sabe? Eu acho, fico de saco cheio mesmo. Então eu não gostei muito, e essa primeira parte desse livro tem vários momentos assim de batalhas que me incomodaram um pouco. E pra terminar os meus comentários sobre a parte 1, eu queria falar sobre a Éowyn, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, mas gente, eu fiquei sedenta por essa personagem, assim, porque eu queria mais dela. Ela aparece muito pouco e eu acho que é aquela coisa que eu queria mais representação feminina no Senhor dos Anéis, porque, querendo ou não, eu me identifico mais com personagens femininas. Assim, os personagens masculinos são muito bem construídos aqui, então você acaba encontrando pontos em comum pra se identificar com eles, mas é muito legal ter a representação feminina. Então a gente tem a Éowyn sendo apresentada aqui, e ela é meio que assim, apaixonada do nada pelo Aragorn, mas na minha cabeça fez sentido e eu entendi esse tipo de deslumbre que ela ficou pelo personagem, mas eu espero ver mais dela no próximo livro, e eu queria comentar sobre ela porque foi uma personagem que eu já lembrava vagamente dos filmes, e aí eu tava ansiosa pra ver ela, só que ela aparece muito pouco aqui. Então é isso, esses foram os meus comentários sobre a parte 1, e a gente vai começar a discutir a parte 2, que curiosamente eu gostei mais do que da parte 1. E assim, por que eu gostei mais da parte 2? Eu sinto que esse livro, se ele tivesse intercalado os capítulos da parte 2, que a gente segue o Frodo, o Sam e o Sméagol indo pra montanha de destruição lá pra destruir o anel, e aí a gente segue esses personagens, e eu gostei muito dos capítulos dessa segunda parte, porque
eles representam o que eu mais gosto em O Hobbit e em A Sociedade, que é a jornada. São esses personagens seguindo para esse lugar específico e enfrentando pequenas aventuras a cada capítulo. E isso é uma coisa que eu percebi que é a minha principal assim, paixão nas histórias do Hobbit e da Sociedade. Então foi muito legal acompanhar aqui, né, os dois personagens, e eu, como eu falei, eu acho que se tivesse intercalado esses capítulos do Frodo com o Sam e esses outros capítulos da parte 1, eu teria lido esse livro muito mais rápido, porque eu ficaria interessada em saber o que estava acontecendo nos dois pontos, e é até uma experiência que eu acho que eu pretendo fazer algum dia numa releitura, é ler intercalado. Com certeza alguém já fez isso, então, mas aí eu quero saber como vai ser a minha reação a essa história lendo dessa forma, porque eu acho que eu teria aproveitado mais assim. E eu gostei muito do Gollum também aqui, né, do Sméagol. Eu acho que ele é um personagem muito divertido de acompanhar, eu gosto muito da dualidade que ele tem e de como o Tolkien faz você, assim como o Sam e o Frodo, principalmente o Frodo, ficar com aquela dúvida de será que ele realmente não está mudando? Será que se eu não tratar ele com mais empatia, ele não vai ser uma criatura com, assim, um lado melhor, eu não vou despertar o lado melhor dele? E ao mesmo tempo você fica assim, não, ele vai trair a gente, sabe? Você entende por que o Sam é tão contrário a esse personagem. Então eu gosto muito da dinâmica que ele acrescentou entre a amizade do Frodo e do Sam, né, aqui, e como o Sam mesmo assim, não, eu vou respeitar o Frodo e a fé que o Frodo tem no Sméagol, mesmo que eu acho que ele não é do bem e ele vai fazer o mal, porque eu acredito no Frodo. Então é muito legal isso também. E é muito doloroso no final do livro, né, quando o Sméagol trai eles de verdade, sabe? Outro personagem que fez a sua primeira aparição nesse livro e que eu lembrava vagamente dos filmes é o Faramir. E o Faramir é um personagem que eu adorei, é o irmão do Boromir, se eu não me engano, né? E eu gostei muito dele. Ele tem a mesma questão do Boromir de ser uma pessoa muito humana, com muitos defeitos, você nota, mas que quer ser uma pessoa com honra e tenta ser uma pessoa com honra o tempo todo. E eu gosto muito dos personagens assim, sabe? Que eles estão tentando dar o melhor de si, mesmo quando dentro deles não existe só essa coisa preto no branco. E o Faramir é muito isso, então eu gostei da representação de quando ele encontra os dois personagens aqui, e eu gostei de todos os diálogos com ele. Eu acho que ele é um personagem que me lembrou até o Gandalf, porque ele tem muito essa aura de líder, e quando os outros estão perto deles também tem essa sensação de reverência que todos os personagens parecem ter diante dele, então eu achei isso bem legal. Já chegando no final do vídeo para comentar sobre o Frodo e o Sam. O Frodo, assim, sinceramente, se o Sam não estivesse ali, eu continuaria, eu acho que de saco cheio de acompanhar o Frodo, porque eu ainda acho, eu não consigo gostar do Frodo como eu gosto do Bilbo e como muita gente gosta do Frodo. Eu acho que ele é um personagem muito assim, estereótipo do herói. Ele não tem muitas coisas além de eu estou seguindo esse propósito porque ele caiu sobre mim e tudo. Ele tem a questão com o Sméagol, né, que ele tá tentando ser uma pessoa que dá essa segunda chance, ou sei lá que chance é já pro Sméagol, mas ao mesmo tempo eu não consigo gostar dele, não é um personagem que eu me interesso muito. Eu gosto muito mais do Bilbo, de como o Bilbo é engraçado, e eu não sei, eu acabo comparando os dois. Eu sei que não é justo comparar porque são personagens diferentes, mas eu acabo porque eu gosto mais do Bilbo como um protagonista quando eu penso no Hobbit, por exemplo, né? Mas como eu falei, pra sorte dele e pra minha também, o Sam sempre está ali, e o Sam aqui nesse livro talvez seja o meu personagem favorito desse livro. Aqui eu acho que eu consegui acreditar e comprar muito mais a lealdade dele e toda a questão da promessa que ele fez ao Gandalf de estar sempre ali pelo Frodo, mas eu acho que vai muito além da promessa, é uma coisa de quem ele é, sabe? Ele é um personagem que você percebe que de todos eles ali, ele realmente não tem essa ganância de ser mais do que ele está destinado a ser, sabe? Ele não está atrás do anel, ele só quer ajudar o melhor amigo dele e talvez ajudar outras pessoas e voltar para a vida confortável dele. E ele me convenceu assim que ele morreria pelo Frodo, e eu acho que de um jeito que em nenhum outro livro eu já, assim, acreditei tanto num personagem que ele simplesmente morreria pela lealdade e amizade que ele tem por ele. E é muito bonito e muito triste no final quando ele acha que o Frodo tá morto e ele fala, não, eu vou ter que seguir essa coisa sozinho, porque isso seria o que o Frodo queria, isso é o que
é o certo a se fazer, mas ele, mesmo assim, ele volta atrás quando ele vê que o Frodo tá em perigo por causa dos orcs e ele vai atrás do Frodo. E é lindo a relação deles, assim, é muito quentinho no coração, sabe? Eu acho que você não gosta do Sam, eu vou julgar quem não gosta desse personagem, porque eu acho lindo como ele foi construído. Eu acho que, assim, chegando já no final do vídeo e chegando no final do livro, o final desse livro foi ótimo, me deixou com vontade, mesmo depois de 6 meses lendo esse aqui, me deixou com vontade de começar o terceiro. E eu espero começar e terminar o terceiro esse ano, antes do lançamento da série da Amazon Prime, o Prime Video. Eu acho que vai sair a série, é uma série sobre outra história, não é sobre essa, né? Mas, enfim, quero terminar essa trilogia, quero ver os 3 filmes, agora eu vou assistir o segundo. Eu vi o primeiro filme e eu amei o primeiro filme depois de fazer o vídeo sobre a sociedade, agora eu vou ver o segundo, eu acho que eu vou gostar bastante também. E é isso, gente, eu estou simplesmente morrendo de calor aqui gravando esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, assim, como eu falei, a minha discussão não tenha sido, tipo, muito bagunçada e vocês tenham, assim, se conectado com as discussões que eu tentei trazer aqui sobre a minha experiência lendo As Duas Torres, e até mais!